Muito boa tarde a quem nos acompanha, segue acompanhando aqui a programação da TV Difusora e também agora no Rádio Difusora, na Rádio Difusora FM, melhor dizendo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você terminou de acompanhar o Hora Day, logo coladinho tem o Jornal da Difusora, primeira edição, agora 1h15. Hoje eu, Eduardo Ericeira, na apresentação, comigo aqui meus amigos John Coutry, também Geisel Marques e Kate Almeida. Trabalha essa saudade, amanhã eu vou estar ao lado de vocês, tá bom? Estão aqui, a gente vai estar lado a lado. O Adalberto vai estar de volta e a gente vai estar ao lado aqui dos nossos queridos comentaristas. Eu também, como comentarista, vou acabar comentando aqui alguma coisa também, mas vamos estar na apresentação hoje do JD Primeira Edição, contando aí com o carinho da sua audiência, tanto pela TV quanto pelo rádio. Está formada a maior bancada de notícias aqui do Maranhão, tanto pela Rádio Difusora FM quanto pela TV Difusora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira de feriado, né, de Tiradentes. Deputados, né, Iglesias Moisés e também o Duarte Júnior trocam farpas nas redes sociais, mais uma para conta, né? Personagens que já estiveram, inclusive, nesta semana aqui no JD Primeira Edição. Faltando 15 dias para o encerramento do prazo para a retirada do título de eleitor, o número de jovens entre 16 e 17 anos é 50% menor que nas eleições de 2020. Um número, inclusive, preocupante, né? Já que vota, a gente sabe que é o cidadão exercendo a sua cidadania. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no JD1. PSB, PDT, PP e PCdoB, com as maiores bancadas na Assembleia. Você vai acompanhar os números daqui a pouquinho aqui durante o nosso telejornal. Crise na Polícia Civil do Maranhão. Categoria pode entrar em greve, algo preocupante, né? Além de reivindicações salariais, existem também os problemas estruturais enfrentados pela corporação, segundo a própria Polícia Civil confirma. Agora, no Jornal da Difusora, primeira edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo, agora 1h17, a gente vai até 14h15, 16 minutos ali, próximo levando muita informação para você, tá ok? Nesse feriado de quinta-feira, feriado de Tiradentes, semana passada já foi feriado prolongado, né, de Semana Santa, para muitas pessoas também, feriado prolongado, já que sexta-feira é ponto facultativo para muitas pessoas, mas nós vamos estar aqui levando muita informação para você que tem essa audiência fiel conosco, tanto pelo rádio quanto pela TV. Olha, a gente já começa ao vivo de Brasília, capital federal, onde está Raniele Veloso. Raniele repercute, né, a condenação do deputado Daniel Silveira. Raniele já está aqui ao vivo conosco. Repercute muito, não só em Brasília, mas em todo o país, claro, é um deputado federal, Daniel Silveira, e tiveram parlamentares felizes e outros tristes. Não é isso, Raniele? Muito boa tarde a você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada nesse feriado, que também é aniversário aqui da capital do país. Bom, verdade, viu? Julgamento ontem no STF confirmou prisão de 8 anos e 9 meses ao deputado federal Daniel Silveira. Agora os ministros estão divergindo sobre a cassação dele, se é automática ou não. Eles estão divididos. Isso porque ele também perde os direitos políticos e, de acordo com a lei da ficha limpa, ele fica inelegível por 8 anos. Já estão até cogitando planos futuros políticos para Daniel Silveira e até a sua esposa, que pode ser candidata no lugar dele. Mas falando sobre a repercussão dessa condenação, teve deputado aqui, parlamentares que ficaram tristes, como, por exemplo, os aliados de Daniel Silveira. Carla Zambelli, ela foi ao Twitter dizer que a democracia já estava morta e agora está enterrada, e publicou uma foto com o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo bem grande, dizendo que está de luto. Também a deputada federal Bia Kicis, outra aliada, até também do presidente Jair Bolsonaro, disse que o processo é nulo desde a origem. Para o Lula, processo do ex-presidente Lula, tiveram garantistas, e para Daniel Silveira, ela faz esse questionamento. Também tiveram os que ficaram felizes, Eduardo, como, por exemplo, da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, diz que é um grande dia para a democracia, porque um recado foi dado aos fascistas e colocou em caixa alta: não passarão. Fernanda Melchiana também foi na mesma linha, a líder do PSOL, dizendo que o fascista, chamou Daniel Silveira de fascista, foi condenado e que foi um grande dia também. Olha, falando do voto dos ministros, o único que votou pela absolvição de Daniel Silveira foi o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça, apesar também de ter sido indicado por Bolsonaro, votou
pela condenação, mas por uma pena menor, de 2 anos, porém foi derrotado. Só frisando que os crimes que ele foi condenado foi de ameaça à instituição democrática e também coação durante o curso do processo, ou seja, uso da violência para vantagem própria. Raniele, obrigado pelas informações. A gente vai continuar trazendo mais informações junto aqui com a Raniele. Daqui a pouco eu vou girar com esse assunto, que é muito importante, tem repercutido muito essa condenação aí do deputado. Daqui a pouco eu vou girar aqui com a informação com os nossos comentaristas. Mas, Raniele, o ministro André Mendonça, ele rebateu críticas, né, de bolsonaristas. Que história foi essa, Raniele? É isso, porque o ministro, como eu acabei de citar, ele votou a favor da condenação. Estavam esperando que ele fosse votar como Nunes Marques, pela absolvição de Daniel Silveira. Então, diante de várias críticas de aliados de Bolsonaro, ele foi às redes sociais tentar se explicar, isso já hoje pela manhã. A gente tem, inclusive, aí o post do ministro. Ele disse que é preciso separar o joio do trigo e colocou 2 pontos. Como cristão, ele não poderia apoiar atos de violência e como jurista, ele também não poderia avalizar esses atos de agressão contra a democracia. Por isso, de acordo com ele, apesar de não ser compreendido, ele fez o correto. Pelas informações, a Raniele colocou bem, né? Tanto o André Mendonça quanto o Nunes Marques, eles foram nomeados ministros aí, indicação, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, talvez por conta disso, aí as críticas. Obrigado, Raniele. Uma ótima quinta-feira aí, resto de feriado para você. Grande abraço. Raniele que volta amanhã conosco aqui no JD, primeira edição. A gente vai girar rapidinho com essas informações, que são importantes, informações nacionais, pautas nacionais, mas que, claro, a gente traz também aqui, realidade não só do estado do Maranhão, mas de todo o país. Eu vou começar girando aqui comigo, como eu já falei, o John, o Geisel e a Kate. Geisel, inclusive você emitiu algumas opiniões aí, já utilizou aí as redes sociais também para emitir uma opinião de um assunto que tem repercutido muito, que é essa cassação, né? Essa questão do judiciário atuando aí contra o deputado, inclusive trazendo à tona também o processo envolvendo o ex-presidente Lula, não é isso? Muito boa tarde, Geisel. Boa tarde, queridos colegas aqui no estúdio, pessoal de casa. Olha, de fato o que a gente tem visto no Brasil é uma dicotomia, uma divisão até burra, como se só existe apenas esquerda e direita e tudo se leva para esse lado. O processo envolvendo o ex-presidente Lula volta à tona agora por época do julgamento do deputado Daniel Silveira. E algumas pessoas dizendo, porque na época do Lula não foi assim, o processo foi demorado. Não, o processo do Lula foi muito célere, inclusive. Agora, não dá para a gente, dentro desse espectro de divisão que existe no Brasil, achar que a injustiça cometida contra alguém que a gente não gosta politicamente, algum adversário, possa ser aplaudida. E a gente condenar somente a injustiça quando ela é cometida contra alguém que a gente gosta. Então, é voz corrente no meio jurídico de que esse processo, julgamento e condenação do deputado Daniel Silveira, goste dele ou não, e é equivocado o pensamento e o posicionamento dele, tem gente do meio jurídico dizendo que não foi um processo justo, que não foi um processo legal. Agora, não dá para considerar que o ex-presidente Lula tenha tido um processo justo e não foi, tenha tido uma condenação justa e não foi, e achar que a do Daniel Silveira seja diferente. Não, ambos os processos foram injustos. Não precisa ser de esquerda para achar que o processo do ex-presidente Lula não foi justo e não precisa ser de direita para achar também que o processo contra o Daniel Silveira e todo esse procedimento foi injusto. Não dá para aplaudir, repito, a injustiça quando ela atinge um adversário seu, porque uma hora essa injustiça pode atingir você ou pode atingir alguém que você goste. Justiça não pode ser usada como vingança, né? Tem que ser baseada em fatos. Exatamente, justiça não é vingança. E respeitar a Constituição. A gente vem agora para a política local, claro, esse é um assunto, como eu disse, que repercute nacionalmente, mas agora a gente vem para a política mais local, porque o deputado estadual Iglesias Moisés, ele utilizou a tribuna da Assembleia para cobrar o governo do estado por incentivo ao futebol maranhense. Inclusive, ontem foi a final do Campeonato Maranhense, né? Lembrando que o deputado Iglesias também é presidente do Motoclube, que é um dos clubes tradicionais aqui do futebol maranhense. Kate Almeida, esse assunto rendeu nos bastidores, é isso? Inclusive com debates aí acalorados nas redes sociais, não é isso, Kate? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao Geisel, ao Diogo Cotrinha, você que acompanha a gente nesse feriado de Tiradentes, em casa, no trabalho, então já escutando o radinho aí no carro. Enfim, muito obrigada pelo prestígio da sua audiência.
Pois é, o deputado Iglesio, né, desde que assumiu aí a presidência do Moto, ele vem, na verdade, falando, desabafando algumas situações sofridas, né, do futebol e agora à frente, né, da presidência do Moto, ele deve agora na pele entender mais ou menos o que é que a turma passa. Então, a partir disso, ele começou, portanto, a falar e aí fez um pronunciamento, uma fala na tribuna da Assembleia, exatamente fazendo essa referência, fazendo inclusive um resgate, um desabafo, falando sobre os repasses, né, que são previsíveis ali na Lei de Incentivo ao Esporte que não foram feitos, de forma a contribuir de algum jeito ali com a manutenção desses clubes, né? Fez ali uma responsabilização também, citou a própria CEDEL, né, que deveria ter feito esse repasse e não fez, e estava previsto para que fosse feito, né? Falou, fez uma referência, sem citar nomes, da antiga gestão estadual, fazendo referência, inclusive, sem citar nomes, mas fazendo referência, né, ao governo do Flávio Dino, mas incomodou bastante essa fala. Eu vou colocar primeiro, só para que você que está acompanhando a gente pelo rádio e pela TV, compreenda o que foi a fala do deputado Iglesio, a gente coloca agora. Ano a ano vão sendo feitos campeonatos maranhenses que precisam de incentivo. E esse ano, lamentavelmente, não foi pago o recurso do campeonato maranhense. Não houve interesse da CEDEL, lamentavelmente, da gestão anterior. E está aí, nós estamos terminando o campeonato maranhense. Hoje, quarta-feira, o último jogo, e ninguém recebeu um centavo. Aí como é que faz futebol de maneira decente? Como é que se faz espetáculo para as torcidas? Como se aumenta o engajamento da população, da juventude no esporte, se não tem nenhum incentivo? O clube profissional ele tem que receber. Bem aí do lado no Pará, eles estão dando 400 mil para um time, R$1 milhão para o outro clube. O Ceará só conseguiu sair da lama no futebol e se transformarem os times hoje em potências nacionais porque teve investimento do governo. E, lamentavelmente, esses últimos anos do governo do Estado, o futebol foi visto como um esporte marginal. Muito bem, para você que está acompanhando, só para compreender, ele até falava aí, foi ontem, durante a sessão da Assembleia, fez essa fala aí, o deputado Iglesio, que nos últimos dias também tem figurado, né, em algumas situações aí um pouco mais calientes, digamos assim, nas redes sociais, a exemplo aí da defesa que ele fazia aí sobre o piso, né, salarial, fez uma crítica, inclusive à gestão municipal. E, bom, a partir dessa fala do deputado Iglesio, né, que se sentiu bastante incomodado em razão desse repasse que não foi feito, lembrando que o deputado Iglesio é da base, né, brandonista e fez essa crítica fazendo referência à antiga gestão. Só que nas redes sociais repercutiu. Logo em seguida, o deputado Duarte Júnior, que também recentemente envolvido em situações negativas por falas que ele vem tendo, ele disse o seguinte... Essa semana é o Duarte Pistola, né? Como ele às vezes até gosta de ser chamado, né? Tá colocando tudo na rede social. Tá disparando, né? Tá disparando contra tudo e contra todos. Ele disse o seguinte, antes do governador Flávio Dino, antes dele, não se aplicava a lei de incentivo para o futebol profissional. Logo, não havia repasse de recursos aos clubes maranhenses. Agora tem. Depois de tantas derrotas, aí ele já faz a crítica ao Iglesio. Depois de tantas derrotas, tem presidente de um respeitado clube querendo culpar o Estado por sua péssima gestão. Aí como é que não se manifesta? Agora eu queria chamar a atenção aqui, né, porque mais uma vez o deputado ele cita coisas que é de obrigação, né? Se está na gestão, né, ele diz assim, antes não se tinha, agora tem. Não tem que fazer gestão e para se fazer gestão não tem que ter resultado, né? Ponto, ou seja, não é uma obrigação. Se tem, tem que destinar.
O que você falou muito bem, só rapidamente, essa questão de repasse para qualquer time de futebol, qualquer clube de futebol, tem uma lei de incentivo. Sim, isso aí é previsível. É previsível. Claro que o presidente de qualquer clube, enfim, de agremiação, tem que fazer sua gestão, trabalhar para arrecadar fundos para determinado clube ou, enfim, determinado empreendimento, determinado time, enfim, de futebol, qualquer outra modalidade esportiva, mas tem também a questão da lei de responsabilidade, tem uma certa quantia de dinheiro que deve ser aplicada em esporte, que é fundamental, uma área fundamental como a educação, por exemplo. Mas já está previsto. O fato é que está previsto, precisa ser feito o repasse, já que existe a previsão legal. Bom, e aí teve mais uma réplica aí, mais uma manifestação do Iglesias que disse o seguinte: lei da mordaça comigo não cola. Aí chamou vagabundo. Tua alma cebosa é bendita da falsidade. O Iglesias não tem papo não mesmo, me iguala contigo. E tem mais coisas aí que, portanto, foram disparadas. Aí ele fala ali sobre outras situações, que ele disse o seguinte: o cara, na verdade, que é o Duarte, né, é acostumado a fazer campanha com dinheiro desviado de emenda. Ele que falou sobre emenda essa semana, né? Por exemplo. Denunciado em portal nacional. Um vagabundo desses vem falar em gestão de motoclube, que a cada dia mata um leão falando pi, aí que é uma palavrinha desconfortável de falar, para ganhar cartaz com o Flávio Dino. Cria vergonha na tua cara, sociopata me erra. E mais embaixo ele desabafa um pouco mais, dizendo exatamente aí que cada 8 clubes de futebol foram prometidos recursos para ajudar no Campeonato Maranhense, e o pitcher, fazendo referência ao cachorrinho que ele tem, né, da Assembleia, junto com o estressadão do DCE, vem falar besteira quase meia-noite. É só pagar a lei de incentivo que foi acordada aos clubes e pronto, né? Aí você veja o nível que chega a discussão, né? E mais uma vez, só para fechar, essa discussão teve até uma certa balização aí por parte da turma do governo, do próprio governo atual, assinada inclusive, né, um retweeter aí, foi retweetado pelo próprio secretário de comunicação, que eu nem entendi por que fez essa situação, causando muito mais desconforto e panos frios na história, nenhum. Muito pelo contrário, causando aí muito mais desconforto entre as partes. E aí tá aí o retweet. Agora que eu entendi. Que é o tweet do Eduardo, foi retweetado, né, pelo secretário de comunicação. Embasando. Estressadão do DCE. Agora que eu entendi. Tá aí embasando, né? Embasando, só mostra o embasamento que tem. E aí a gente fica aqui tentando se perguntar o que faz a comunicação do Estado no meio de uma confusão dessa, né? Onde deveria haver extintor, um balde de gasolina, né? Vamos botar mais fogo. Pois né? E o que chama a atenção é que o Iglesias é da base aliada, né? Do grupo do governador Flávio Dino, do próprio do ex-governador Flávio Dino, do próprio governador Carlos Brandão. Enfim, é uma situação complicada, a gente sabe do quanto é desarmoniosa a situação do Duarte Júnior. Não sei o que estou falando, a gente fala várias vezes aqui, o próprio Iglesias já falou isso aí em tribuna, outros deputados também já falaram, o quanto é desagregador, né, o comportamento do Duarte Júnior, e agora está utilizando inclusive isso nas redes sociais. Essa semana, por exemplo, ele utilizou o Twitter para criticar toda a bancada federal, não poupou nem membros do próprio partido e também da base aliada do governador Carlos Brandão. Geisel, o deputado Iglesias, ele encaminhou para a gente um vídeo comentando toda essa situação, não é isso? Pois é. Eu entrei em contato com ele hoje pela manhã, sabendo que nós iríamos tratar a respeito do assunto, e perguntei a ele: deputado, o senhor pretende tomar algum outro tipo de providência em relação a toda essa situação? E aí ele encaminhou um vídeo para a gente. Eu queria que a gente soltasse aí. Vamos colocar. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Ontem eu fiz um pronunciamento na tribuna defendendo o pagamento do Campeonato Maranhense aos clubes de futebol. O governo do estado fez um compromisso com a Federação Maranhense, com a transmissora do campeonato, fez um compromisso com os clubes de futebol para o pagamento do campeonato. Acabou ontem e não houve esse pagamento até o momento. Não foi honrado, eu levei a situação à tribuna e, para minha surpresa, ontem, um deputado do meu mesmo campo político, o deputado Duarte, ele fez questão de me rebater e, além de tudo, tentar colocar o ex-governador Flávio Dino na situação. Veja só o nível
de puxa-saquismo que uma pessoa pode chegar. Eu rebati o referido deputado na maneira que ele merece ser confrontado, colocando que ele de fato já foi denunciado até em nível nacional por questão de campanha política com dinheiro de emenda, com desvio de emenda. Isso aí recentemente apareceu. Então não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que fez inquérito e que isso está presente nos autos, e lamentavelmente ele vem querer falar de gestão no motoclube, que ele sabe que nós fazemos gestão praticamente sem recurso, sem apoio, com muito dinamismo, com muita transparência e credibilidade, coisa que lamentavelmente o referido deputado carece. Mas não vou perder meu tempo com questão de processo, nada em relação a isso, representação, eu já enquadrei, coloquei no devido lugar e segue a vida. Pois é, a minha curiosidade era justamente essa, se ele ia tomar mais alguma providência, né? E foi essa a pergunta que eu fiz. Ele contextualizou tudo, apesar de que a gente já havia feito isso antes do vídeo. Mas tem um ponto aí que o deputado fala, é importante a gente contextualizar para os telespectadores, que quando ele fala a respeito de que o deputado teria utilizado recursos de emendas, de desvios de emendas, para fazer campanha política, o deputado se refere a uma investigação conduzida pela Polícia Federal, que inclusive pôs escutas e câmeras escondidas no escritório comercial do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e lá flagrou, inclusive, uma conversa e uma entrega de dinheiro que seria utilizado na campanha do deputado Duarte Júnior a prefeito de São Luís em 2020, e seria um recurso não contabilizado, portanto, dinheiro de Caixa 2. E o Josimar de Maranhãozinho figura no bojo da investigação da Polícia Federal nessa questão de desvios de emendas parlamentares. E essa referência é feita pelo deputado Iglesio no vídeo em que mandou para a gente. Diogo Tri, boa tarde a você. A gente vem repercutindo essa situação, né, dos conflitos envolvendo parlamentares nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, ainda mais no ano eleitoral, né? Se quiser comentar também alguma coisa envolvendo essa questão da lei de incentivo ao esporte, fica à vontade. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao Gisael, a Kate, a todos. Essa briga do Iglesio com o Duarte não é nova, né? Essa já vem se digladiando há muito tempo, desde ali, o início dos trabalhos da sessão legislativa, assim que forem eleitos, né, já vem ali trocando farpas há muito tempo, e isso se expandiu e se intensificou durante a campanha eleitoral, né? Então, se espantar essa briga entre Iglesio e Duarte, a gente já vem acompanhando há muito tempo. O Iglesio não teve uma semana muito boa, né, ali, por conta dessa questão do moto. A gente viu que ele ali foi contestado por alguns torcedores, e chegou até a dizer, né, que entregaria o motoclube, que havia uma série de problemas por conta dos resultados do time, né? O Iglesio não vem, ele tem dito que tem feito uma gestão ali, mas não tem obtido resultados, né, resultados práticos. O moto não chegou nem à final do Maranhense, né? Tem essa situação difícil também, não passou por uma fase da Copa do Brasil, que também tirou o moto ali de ganhar recursos extras, não é? E isso tem dificultado muito, porque o Iglesio ele é uma pessoa que gosta de resultados práticos, não é? E ele não tem observado isso enquanto moto, tem uma série de dificuldades, sabe? Na verdade, talvez o Iglesio já tenha visto, conhecido a realidade do futebol, não sei se conheceu ou não, mas todos sabem das dificuldades que todos os presidentes têm na condução dos times aqui no Maranhão, uma dificuldade totalmente atípica, né? Por exemplo, a gente não viu outros presidentes de clubes reclamarem, não é? Apenas o Iglesio reclamando, porque ele já sabe como é esse sistema, como é que funciona isso, não é? For depender apenas de recurso, né, de transferido por o Estado, não vai conseguir obter sucesso. Então, o Iglesio devia ter conhecido isso, sabido disso, né? Mas não foi uma semana muito boa para ele, por conta dos resultados do moto. O Sampaio foi campeão, inclusive, ontem, não é? O principal concorrente do motoclube, e o Iglesio tem sido muito cobrado pelos torcedores nas redes sociais, não é? Inclusive, tem até trocado farpas com a gestão anterior, né, com o presidente anterior, e isso talvez tenha resultado também, né, nessa questão aí do Iglesio tem usado muitas redes sociais para aí debater, né, às vezes até trocar farpas, até entrar em confusões nas redes sociais por conta aí da pressão que ele vem sofrendo
enquanto presidente do Moto. Pois é, John, você lembrou muito bem, não é fácil, né, comandar um time, um dos grandes do futebol maranhense, também do futebol nacional, né? Não anda muito bem das pernas nos últimos anos, mas todo o nosso respeito, carinho pelo Moto Clube, claro, e desejamos boa sorte, inclusive, para o Iglesias ou para qualquer outro presidente, porque a gente precisa ver o nosso futebol em cima mesmo. Toda sorte para o Moto Clube. Agora, Eduardo, você falou uma palavra que eu acho que precisa ser resgatada, viu, no meio parlamentar, que é o respeito. A gente observa aí pelas falas, né, a falta de respeito, a falta do decoro, e isso tem reinado de forma absoluta. E aí você que está em casa, que é eleitor, todos nós, a gente precisa observar, inclusive, esses preâmbulos também, porque é vergonhoso a gente perceber que nas redes sociais o debate ele beira um nível completamente anormal para autoridades em que deveriam estar em outro debate ou pelo menos utilizando as redes sociais para outra finalidade, né? Para anunciar projetos, programas ou qualquer outro tipo de incentivo, né? De ação própria para a comunidade, para as comunidades, para as localidades, e a gente vê só reinar exatamente isso, né? Esses tais toda hora, porque não se tem mais o respeito, nem mesmo com quem vai fazer a leitura daquele determinado conteúdo. Pois é, lamentável. Clima quente, né? Ano de eleição, mas tem que ter o respeito, claro, e o decoro, ainda mais para quem é parlamentar, como a Kate bem colocou aqui. Olha, agora eu tenho uma super dica, daqui a pouco eu vou voltar aqui com a Kate, com o John e com o Geisael. Eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro. Aqui em São Luís, é o Centro Automotivo Papaléguas. E eles têm um recado para vocês. Sabe por que você pode confiar no Centro Automotivo Papaléguas para deixar o seu veículo? Porque só aqui você encontra todos os serviços em um só lugar. Tem mecânica em geral, revisão, funilaria, pintura e muito mais. Aqui o trabalho é de confiança, já são 25 anos de tradição em São Luís e com o menor preço do mercado. Venha nos visitar. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, em frente ao Banco do Brasil. Muito bom, né? E sabe o que é melhor? O preço, que é o menor da cidade. Isso mesmo, o menor da cidade. Gostou, né? Então nos visite nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo, ou então chame no Zap Léguas, é o 988-830411, ou então 988-830411. Esse é o número, 988-830411. No Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. Para você, tá aí então a dica, daqui a pouco a gente volta com outro bloco aqui do JD, primeira edição a seguir, tem os destaques do interior e também vamos falar sobre a crise na Polícia Civil aqui no estado do Maranhão. São 2 destaques, tem outros assuntos que a gente vai trazer aqui no JD 1. Só um instantezinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o JD na sua primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai girar com mais informações aqui no JD1. Agora eu vou passar um recado para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas, tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse agora mesmo fiatrevemar.com.br ou então ligue para o DDD 98 991 20 8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade no centro, fica na Avenida Kennedy, 147, Jordoa, São Luís, Maranhão, Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses, 22, no Calhau, São Luís, aqui no estado do Maranhão. Tá? Então, recado dado aqui no JD, primeira edição. E na próxima terça-feira, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Maranhão, a FEComércio, vai eleger um novo presidente. Quem traz ao vivo as informações a respeito deste assunto é Ciro Mineiro, que participa ao vivo agora aqui conosco. Olá, Ciro, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a todos no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora em sua primeira edição neste feriado, né, dia de Tiradentes. É isso mesmo, viu, Eduardo? Essa data é considerada histórica, inclusive para a política empresarial maranhense, pois por 39 anos, né, o José Arteiro esteve na presidência da FEComércio do Maranhão, né, o José Arteiro, que é empresário e que fará a alternância do cargo, e o seu sucessor, ao que tudo indica, será o Maurício Feijó,
que deverá ser eleito nessa data. A eleição será por chapa única, já que apenas um candidato se habilitou para o cargo. De acordo com o edital da FEComércio, publicado em 22 de fevereiro desse ano, a votação ocorrerá entre 9 da manhã e 3 horas da tarde na sala de reuniões da FEComércio, né, que fica no edifício Francisco Guimarães e Souza, localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau. Para ser declarado eleito, o candidato terá que obter 50% mais um dos votos de pelo menos 1/3 dos sindicatos filiados. Se o quórum mínimo não for obtido na primeira votação, uma segunda eleição será realizada, né? Haverá uma convocação para uma segunda eleição que será realizada na quinta-feira da mesma semana. E se ainda assim não houver o número mínimo, uma terceira escolha será feita, só que dessa vez somente no dia 3 de maio, né, e com a quantidade de eleitores presentes. E aí sim, será válido somente os votos dos eleitores presentes. É importante a gente destacar, Eduardo, que o José Arteiro assumiu a FEComércio em 1983, com a morte do presidente Francisco Guimarães e Souza, de quem era vice-presidente. E o Arteiro, né, permanece na função de 83 até os dias atuais. E ao que tudo indica, né, o Maurício Feijó deve então assumir a FEComércio do Maranhão nos próximos dias. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Então tá aí, 39 anos, né? Já deixou a sua contribuição aí o José Arteiro. Obrigado, Ciro, pelas informações. O Ciro está de volta amanhã aqui no JD, primeira edição. E olha, a Coordenação Municipal da Juventude em Caxias inicia a campanha Tenho Voz, Tenho Voto. O intuito é alcançar o maior número de jovens através dos centros da juventude e grêmios estudantis para conscientizar sobre a importância da emissão do título de eleitor. Os detalhes quem traz é a Franciane Araújo, que participa aqui agora conosco. Fran, muito boa tarde a você. Oi, Edu, boa tarde para você, a todos os comentaristas e quem está em casa nos acompanhando neste feriado. É isso mesmo, a Coordenação Municipal da Juventude aqui de Caxias, a Comuge, está desenvolvendo uma verdadeira força-tarefa para alcançar o maior número possível de jovens, né? Para justamente conscientizar sobre a importância da emissão do título de eleitor, levando em consideração que o prazo nacional vai até o dia 4 de maio. Portanto, os articuladores da Comuge estão indo até os centros de convivência da juventude e também irão sentar com os 6 grêmios estudantis aqui da cidade para chegar nesses jovens. Inclusive, além da conscientização, os articuladores também já desenvolvem esse passo a passo de como emitir o título de eleitor. Olha, Eduardo, essa ação se deu justamente por conta de um dado que foi divulgado aqui na cidade nos últimos 20 anos. Este ano de 2022 é que tem o menor número de eleitores jovens. Então, o intuito é mudar essa realidade. Inclusive, a gente conversou com uma das articuladoras do Núcleo de Empregabilidade da Comuge, que fala, então, sobre essa ação. Conscientizar todos os jovens, né, que não tiraram o título de eleitor e também aqueles mais velhos que também não tiraram o título de eleitor, para poder mostrar para eles que a forma mais fácil de estar tirando seu título e garantindo seu voto e sua voz está na palma da mão, no celular. Então, nós da coordenação tivemos esse cuidado para estar repassando para todos os jovens como é fácil tirar seu título de eleitor sem poder se deslocar para o TRE. Pois é, a campanha Tenho Voz, Tenho Voto, Desenrola a Juventude, né, está acontecendo aqui em Caxias. E o intuito, então, como eu falei, é alcançar o maior número possível de jovens e fazer com que eles entendam a importância da participação jovem nesse processo político. Eduardo, eu volto com você, desejando aí um feriado produtivo, viu? Com certeza, o resto de feriado para todos nós, né, Fran? Uma boa tarde para você também, a todos aí em Caxias. Grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, viu? Essa conscientização, essa participação do jovem no processo eleitoral é super importante, mas está bem abaixo aí do que é esperado. Olha, Imperatriz, depois de 2 dias, a água começou a voltar nas casas dos moradores da cidade. O Marcelo Júnior está ao vivo e traz essas informações. Marcelo, uma boa notícia, né? Muito boa tarde a você. Olá, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Ainda bem, né? A água voltou
a chegar às casas aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior do estado do Maranhão. Foram 48 horas sem água nas torneiras, sem água potável. Esse problema ocorreu por causa de uma parada no sistema de distribuição do posto R7. Com isso, toda a área urbana aqui da cidade de Imperatriz ficou sem água potável nas torneiras. Ontem, por volta das 19 horas, a água começou a retornar em alguns pontos aqui, em alguns bairros da cidade de Imperatriz. Mas ainda hoje, na manhã desta quinta-feira, outros bairros continuam sem água. Isso porque o bombeamento vai demorar um tempo a ser processado e essa distribuição, de fato, chegar a todas as áreas aqui de Imperatriz. Nós fomos às ruas, nós fomos aos bairros e conversamos com a população. Muitos lugares, como eu disse, a população continua sofrendo com a falta d'água. Vamos ver. Hoje é que eu estou parando um pouquinho, só um pouquinho mesmo, que daqui a pouco nem lá para dentro subiu a água, só aqui mesmo. Eu estou aqui no comércio aqui, que é na vila, no Parque Santa Lúcia, na Avenida Itaipu, mas eu moro no Jardim São Luís também, lá não tem água não, desde ontem. Amanheceu sem água ontem aí, irmão, mas já amanheceu sem água e hoje até agora não apareceu ainda, viu? Mais de 24 horas. Mais de 24 horas sem água. Então a população de Imperatriz está vivendo esse drama, eu diria uma grande sofrência, mais uma vez, falta de água, responsabilidade da gloriosa Companhia de Saneamento Ambiental aqui do estado do Maranhão, a CAEMA. Repito, a água voltou ontem a ser distribuída a partir do posto R7, um dos principais aqui do município, mas muitos pontos da cidade ainda nesta quinta-feira sofrem com esse problema. Eu volto com você, Eduardo. Pois é, Marcelo, a gente fica na torcida, né? Como é que pode a pessoa ficar sem água? Muito complicado, delicado, a água é essencial. A gente fica na torcida para que seja restabelecido aí todo o sistema. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a você e a todos em Imperatriz e Caxias, que segue agora com a sua programação local. A gente fica nesses dois municípios, no rádio e também para o restante do Maranhão. A gente segue daqui. Seguimos com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Os destaques agora dos municípios com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Guimarães retomou os serviços de pavimentação da Avenida Agenor Gomes. A obra, que foi iniciada com recursos próprios do município, vai continuar a ser executada em parceria com o governo do estado e logo será entregue para a população. É com alegria que nós estamos reiniciando as obras da Avenida Agenor Osvaldo Gomes. Esta avenida que iniciamos com recursos próprios, chegamos até aqui próximo ao campo de futebol e agora vamos fazer em parceria com o governo do estado do Maranhão. Uma obra importante para o bairro da Primavera, para a Vila Margarete e para toda a região de Guimarães, pois a avenida é desenvolvimento. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A Jéssica está de volta amanhã e no próximo bloco a gente vai falar sobre a situação da Polícia Civil aqui no estado do Maranhão, que corre o risco de entrar em greve. Inclusive, hoje é o dia da Polícia Civil. Esse assunto e outros, daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A gente volta já. Estamos já de volta aqui no JD Primeira Edição, com um recado para você que nos acompanha, agora quase 2 horas em ponto. A gente vai até às 2h18, levando muita informação para você. Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Pois é, chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama agora mesmo no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Os telefones são 99109-0335 ou então 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Flaneri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem
segurança, que tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Pois é, a gente trouxe a informação agora há pouco lá de Caxias, né, sobre essa questão da votação jovem, da adesão, né, de mais pessoas jovens, adolescentes na votação, e faltando 15 dias para o encerramento do prazo para a retirada do título de eleitor, o número de jovens entre 16 e 17 anos, que inclusive já podem votar, é 50% menor que nas eleições de 2020. As informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Até março de 2020, 108.269 jovens entre 16 e 17 anos estavam aptos a votarem nas eleições daquele ano. Fazendo o comparativo com 2022, os números caíram drasticamente. Até o mês de março, somente 52.455 se regularizaram junto à Justiça Eleitoral. Essas estatísticas podem traduzir uma espécie de desinteresse desse público com um processo que vai definir os futuros governantes do país. O sistema político brasileiro ele vive um momento de muita tensão, né? De muita instabilidade, e isso vai se refletir na confiança que os eleitores ou que a sociedade civil tem como um todo nas instituições políticas. Então, assim, essa descrença no sistema político, no sistema eleitoral, nos atores políticos, ela, no Brasil, ela é um movimento que tem se intensificado de 2014 para cá. Então, quando você pega, por exemplo, a Operação Lava Jato, quando você pega, por exemplo, o processo de impeachment em 2016, a eleição de um presidente de extrema-direita com um discurso antissistema, isso, de certa forma, tem um impacto na cabeça do eleitorado. Conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral, o prazo final para a solicitação do título de eleitor se encerra no dia 4 de maio, ou seja, em menos de 15 dias. A participação dos eleitores com 16 e 17 anos é fundamental para o processo. Além de ser representativo, já que se trata do primeiro voto, os jovens também possuem o poder de mudar o destino de um estado e até mesmo do país através das escolhas feitas diante de uma urna eletrônica. Na visão de especialistas na área da política, o mais importante é incentivar os jovens entre 16 e 17 anos para que exerçam a cidadania através do voto nas eleições desse ano, mas de forma consciente. O processo eleitoral, a campanha eleitoral, o dia da votação é mais uma etapa num processo de educação cívica que é mais complexo do que isso, que diz respeito a eu participar das decisões no meu bairro, no meu condomínio, na minha igreja, na minha associação de moradores. Isso desperta no indivíduo essa sensação de contribuição ou de algum dever cívico. O processo eleitoral, ele precisa ser visto como uma etapa específica disso, e não apenas como a única etapa. A gente vai tirar aqui com os nossos comentaristas. Geisel, e é o que eu acho que você já falou, inclusive, essa semana, que a política não só é a política, aquela política que as pessoas estão acostumadas a olhar com o governador, o presidente, vereadores, deputados, senadores. O próprio Esaú trouxe aí, você pode fazer política no seu condomínio, você pode fazer política na sua rua, você pode fazer política no seu colégio. Quer dizer, tudo é política e, infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas, não só adolescentes, como a gente trouxe aqui, mas muitas pessoas acabam não aí entrando nesse mundo, não entram nesse debate, não participam, de fato, da política, não é isso, Geisel? Eu vou até trazer um dado interessante aqui para você, de um levantamento feito. E vou citar um outro cientista político, além do Esaú, que participou aí da nossa reportagem, o Francisco Robert Bandeira, que mostra que cerca de 60% dos jovens não estão interessados em debater e discutir política. Esse levantamento feito baseado exatamente nessa faixa etária, que pode já tirar o título, que é dos 15 aos 17 anos, de forma facultativa. 15 porque se for completar 16 até o dia de votar, já pode tirar. Quem tem 15 anos e for completar os 16 até o dia da votação. Interessante notar também, Eduardo, que desde 1989, quando essa faixa etária pôde ir às urnas pela primeira vez, a partir da Constituição de 1988,
agora em 2022 é a menor procura, a menor taxa. Inclusive, logo no início da abertura do processo, se comemorava até um crescimento, né, do número de jovens que estavam procurando. E, de repente, isso cessou. Algumas razões elas já foram colocadas, mas vale reforçar. Nós vivemos um momento do país onde há uma descrença de modo generalizado por parte de todos, e isso afeta também os jovens no sistema político. E por isso é sempre importante reforçar que o problema não está na política. A política é um instrumento, é um meio para que nós possamos construir e transformar a sociedade. O problema está nos políticos e por isso mesmo é que os jovens devem se interessar, porque só existe uma mudança, aliás, uma forma real de mudança, que é através do voto, é através dessa ferramenta. Então, eu entendo as razões pelas quais as pessoas estão decepcionadas diante de tantos escândalos de corrupção, diante do que nós percebemos como falência do sistema político e cada vez mais de pessoas caras de pau entrando na política, mas eu preciso lembrar que quanto menos os bons se interessam pela política, mais os maus vão prevalecer. Então é importante que os jovens possam de fato se interessar em tirar o seu título, se interessar de participar e de discutir, mas ainda assim é preciso entender que hoje em dia é necessário coragem para isso, porque diante de um comportamento de uma sociedade que cancela por qualquer coisa, dá medo sim entrar em discussões, dá medo sim de se manifestar. Entretanto, é preciso superar esse medo para que a gente possa ter a ajuda do que a gente chama de futuro do país na construção desse futuro, que são os jovens. Participar efetivamente, né, Kate? Sem dúvida, e isso começa em casa, né? No fomento ali do diálogo, em casa. Eu acho que é um papel super importante dos pais nesse processo de encorajamento, primeiro, na formação de opinião. Eu acho que as redes sociais, hoje, elas oferecem um verdadeiro massacre para quem faz qualquer tipo de opinião, né? Para quem expõe a sua opinião, mas isso não pode, de forma alguma, sabe, amedrontar. Claro que a gente precisa, lógico, continuar, né, de voz altiva, no sentido de formar as opiniões com o embasamento, mas nunca deixar de colocar isso, porque se a gente parar e não colocar aquilo que a gente pensa, onde é que nós vamos parar, né? O que vai acontecer desse nosso país? E eu estou falando do nosso quadrado, estou falando de onde a gente vive. Se a gente não participar dessa discussão, o que a gente vai formar para frente? Então, é uma responsabilidade, primeiro, de formar isso em casa, que eu acho que é o primeiro debate que a gente precisa ter, é em casa, de, portanto, encorajar os nossos jovens para que eles possam expor mais, entender mais esse processo, entender o que é o antigo, entender o que é o novo verdadeiramente e, a partir daí, formar suas decisões. A gente saiu com o JD na sua primeira edição e agora trazendo que a crise na Polícia Civil, inclusive hoje é dia do policial civil, né? Parabenizar a todos os policiais civis aqui do estado do Maranhão. A crise aqui na Polícia Civil do Maranhão e a iminente greve traz à tona muitas realidades negativas. Uma delas é o déficit de policiais, né? Falta de efetivo, tanto civis quanto militares, por habitantes aqui no estado do Maranhão. Feita pelos policiais civis faz parte da pauta de reivindicações da categoria. O sindicato alega falta de condições de trabalho, de efetivo e de estrutura adequada, e que a categoria foi enganada pelo governo do estado. O baixo efetivo, o acondicionamento de veículos e outros materiais nos cartórios das delegacias, o que pode trazer com o sumiço desse material uma responsabilização funcional para os servidores que ali estão laborando, condições do prédio, de pintura, condições de alojamento, tudo isso nos chama muito atenção de forma muito negativa. A promessa de melhorias no sistema de segurança fez parte da campanha do ex-governador Flávio Dino. Melhorar o número de policiais no nosso estado. A nossa meta é dobrar o número de policiais, porque nós temos um contingente hoje muito aquém, muito abaixo daquilo que a sociedade merece. Eu já visitei muitas cidades de 20, 30 mil habitantes que tem 2, 3 policiais. Enquanto isso, aqueles do poder sempre são protegidos por forças de segurança públicas e privadas. A diferença de ações também foi destacada na Assembleia Legislativa do Estado. A nossa luta permanente nesta casa pela nomeação dos aprovados no multicconcurso da Polícia Militar. Nós temos 1.400 homens que não foram chamados ainda na Polícia Civil.
E o governador Flávio Dino, que fez muito pouco, o ex-governador, melhor dizendo, fez muito pouco pela nomeação dos aprovados, agora, como ex-governador, legalmente, tem direito a 4 oficiais da Polícia Militar na sua segurança. Segundo o IBGE, o Maranhão tinha 7.709 policiais em 2013. Em 2015, o número passou para 8.398. Já em 2021, 10.898 policiais militares. Segundo este especialista em segurança pública, a atual situação do Estado, incluindo a mobilização da Polícia Civil, é motivada e traz várias consequências. É fato que existem problemas em relação ao pouco efetivo, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, mas tem toda uma questão que também é estrutural em relação ao sucateamento das viaturas, o vencimento, no caso dos coletes balísticos, muitos já estão vencidos, já deveriam até ter saído de circulação. E também tem o mau aproveitamento desse pequeno efetivo, concentrando o policiamento em áreas onde, em tese, os assaltos, os furtos e roubos ocorrem em menor quantidade e deixando outras áreas, que são áreas onde esse tipo de crime mais acontece, vulneráveis. Pois é, em relação à reportagem, o governo do Maranhão alegou que não é possível a revisão de remuneração de servidores nos 180 dias antes da eleição. Sobre o sucateamento das delegacias mostradas na reportagem, o governo não se manifestou. Vou girar aqui com os nossos comentaristas agora. Claro que é importante investir na segurança, só rapidamente, investir na segurança é fundamental, mas a questão da segurança parte também do princípio de educação, claro que também tem que ter investimento, mas é fundamental que tem que se investir na segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de policiais, investir no material humano, que é fundamental. Claro, equipamento também é importante, delegacias, mas também valorizar o profissional, tanto policial civil quanto policial militar. Kate Almeida. Eduardo, é importante que a população entenda uma coisa, é constitucional. O cidadão ele tem direito à segurança e é dever do Estado proporcionar isso de forma direta ao cidadão. Quando o IBGE diz que tem mais de 650 pessoas para um policial, se a gente pudesse recuperar rapidamente aquela cartela que mostra exatamente os números, a gente poderia só fazer memória mais uma vez ao que foi prometido ali na fala do próprio ex-governador Flávio Dino, quando em 2015, ele está aí na tela, né? Para quem está no rádio, só para a gente poder falar aqui, nem vou citar 2013, vou falar de 2015. Nós tínhamos 8.398 policiais. Em 2021, são 10.898. Claro que qualquer pessoa não precisa nem de uma calculadora. Para dobrar o número, seria quase 17 mil policiais. A gente está ali, não chegou nem a 11 mil, ou seja, foram quase 3 mil policiais, não chegou nem na metade daquilo que foi compromisso, inclusive, de governo. A gente está falando de 7 anos atrás. O Eduardo acabou de ler uma nota aqui falando que não se pode fazer nenhum tipo de tratativa porque estamos a tantos dias das eleições. Mas vem cá, essa conversa de reajuste, essa tratativa aconteceu agora, né? Não pode se dar uma desculpa como essa, né? As pessoas, elas não são tolas, não dá para você somente se embasar em respostas, dar um tipo de resposta se limitando ao tempo das eleições, porque nós estamos num ano de eleição. Nós tivemos 7 anos atrás, e eu estou falando de uma área, estou falando da segurança, estou falando mais de nada aqui não, porque a gente tem outras discussões aí que estão sendo travadas há bastante tempo e nenhuma delas se tem resolução. E também não estou falando aqui de um plano de governo que foi traçado há 7 anos atrás, que se a gente fosse pegar agora, será que realmente alguma das propostas elas foram executadas ali a contento 100%? Bom, está ali a fala, né? O deputado Wellington, ele dizia ali que uma das falas contestando, inclusive, o ex-governador Flávio Dino, quando ele dizia que esse privilégio, né, de ter, por exemplo, segurança própria era para grandes autoridades. E hoje ele anda com um quartel particular, né, com 4 policiais e tem uma população de quase 650 pessoas para contar com um só policial.
É contradição, né? A gente segue com o JD na sua primeira edição e olha, os vice-prefeitos e vice-prefeitas maranhenses também realizarão uma marcha em Brasília. Eu fui acompanhar como está a programação. Vamos conferir. Olá, nós estamos aqui com o Mário Cardoso, que é presidente da Univimar, que é a união dos vice-prefeitos e vice-prefeitas do Maranhão, que vai falar mais a respeito deste assunto, que é justamente a marcha que vai acontecer em Brasília. Vice-prefeito Mário Cardoso, que é vice-prefeito de Monção, presidente da Univimar. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância dessa marcha, não só aqui para o estado do Maranhão, para os vice-prefeitos também que irão representados aí de outros estados. Fala um pouquinho o que vai ser debatido lá, qual será a pauta de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço da TV Difusora. Na verdade, a marcha dos vice-prefeitos, essa marcha ela foi criada através de 4 estados, né? A gente, acho que tem mais ou menos 1 mês e 10 dias que a nossa entidade está realmente registrada e coincidiu de também estar já nessa programação da primeira marcha a Brasília. Hoje nós temos Salvador, né, Bahia, Ceará, o estado de Ceará, o estado de Minas Gerais e o Maranhão, agregando nessa marcha para defender e regularizar a situação do vice-prefeito juntamente com cada cidade, de acordo com cada cidade. Então é importante esse debate, nós estamos debatendo junto à PEC questão de vencimentos, horário de trabalho, as horas que realmente o vice-prefeito possa estar trabalhando. Estamos também debatendo também sobre a criação da estrutura de um gabinete do vice-prefeito. Isso que é importante para você também dar um suporte para o vice-prefeito, ter ali aquele seu gabinete para atender as pessoas, ajudar também o prefeito naquela organização da administração. Precisa mais ou menos de quantas pessoas já confirmadas aí? Hoje no Maranhão, na nossa equipe da Univimar, nós temos mais de 180 vice-prefeitos. Eu acho que pelo trabalho que a gente já está fazendo, eu acredito que a gente alcance aí de 90 a 100 vice-prefeitos para comparecer nessa marcha em Brasília. A gente segue com o JD na sua primeira edição, falando agora que em um grande ato político, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Atelino Neto, ele fez o lançamento oficial da sua pré-candidatura a deputado estadual. John, se especulava sobre a possibilidade dele sair para federal, né? Então acabou o mistério. Lançou agora oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual Atelino Neto, não é isso? Sim, Eduardo. Foi um grande ato, não é? O próprio Rubens Pereira Júnior fala. Pensou até aquele lançamento de uma pré-candidatura de governador, porque mais de 20 prefeitos, dezenas de vice-prefeitos, vereadores, né? Um grande grupo ali, o Márcio Gerri, presidente também, o Rubens Pereira Júnior, o governador Carlos Brandão, muita gente nesse ato aí com o Atelino, né? As imagens mostram aí, e ele ali, portanto, teve a candidatura dele confirmada, viu, Eduardo? Tá aí, então, o lançamento oficial da pré-candidatura do presidente da Assembleia, o deputado estadual Atelino Neto. Amanhã a gente estará de volta comigo mais uma vez, amanhã também com o Adalberto Mello, a Kate, o Geisael e o John também. Grande abraço a todos, nosso encontro marcado amanhã a partir das 2h15 da tarde. Até lá, grande abraço.